Bueno, me llamo Tassio y hoy voy a hablar sobre accidente cerebrovascular. Es una actividad del doctor Valiente. Los accidentes cerebrovasculares trata-se de una emergencia médica que es conocida como un derrame cerebral. Ocurre cuando se interrumpe el flujo de sangre hasta el cerebro. En este caso, nosotros estamos hablando del accidente cerebrovascular isquémico. Y cuando se rompe un vaso sanguíneo, es un accidente cerebrovascular hemorrágico. La mayoría de los accidentes cerebrovasculares son del tipo isquémico, ¿no? Y en estas células, si hay una falta de oxígeno, por esta consequência, empieza a morir as células. Um acidente cerebrovascular é uma emergência médica, como já les dije, e o tratamento oportuno é crucial. La acción temprana puede reducir el daño cerebral y otras complicaciones. Acá nosotros podemos ver dos imágenes, de un accidente hemorrágico y de un accidente isquémico. Hay una diferencia, ¿no? Viste que el hemorrágico nosotros vamos a tener una gran hemorragia en determinada región cerebral. El isquémico va a se dar por la falta de oxigenación. Acá en ACV isquémico, nosotros vamos a tener el trombótico, que se produce quando um coágulo sanguíneo obstrui o fluxo de sangue e certa parte do cérebro. E o embólico, o coágulo pode se formar em outra região e migrar até o cérebro. Esta é a diferença entre o trombótico e o embólico. Bueno, sua etiologia pode ser de diversas formas: tromboses, hemorragia, embolia, aneurismas e muitas outras. Aí também um acidente isquêmico transitório, ou AIT. Também se pode dar um acidente isquêmico transitório, que é causado por um bloqueio de vasos sanguíneos do cérebro, pero é por um curto período de tempo. Se chama transitório porque os sintomas desaparecem, pero aunque as pessoas vuelven a la normalidade. Bueno, hablando um pouco dos signos do acidente cerebrovascular, vão se dar como um entumecimento e debilidade repentina em uma determinada parte da cara, o braços e pernas, confusão ou dificuldade repentina para falar e entender a los outros, a dificuldade repentina a ver com um ojo de um dos lados, para caminhar, mareo, pérdida de equilíbrio, coordenação, dolor na cabeça muito forte e sem motivo aparente. Bueno, los signos y síntomas de un posible ACV son bien determinantes, como por ejemplo también posibles síntomas, brusca pérdida de la fuerza o parálisis de un lado del cuerpo, parálisis de un hemisferio de la face de la cara, pérdida de la visión de uno de los dos lados, dificultad para hablar, alteraciones en la marcha o desequilíbrio, dolor na cabeça, no habitual. Bueno, se eres uma pessoa que já tem uma suspeita, há que chamar ajuda urgentemente. Como detectar uma ACV? Lo mais pronto possível desde que apareçam os primeiros sintomas, para reduzir o máximo de danos. Quanto mais rápido, mais temprano nós poderemos identificar que é uma ACV, mais fácil poderemos buscar ajuda para esta pessoa e evitar danos maiores, porque quanto mais tempo pode passar, mais dano. A Federação Americana pode trazer a sigla FAST, né, que em inglês corresponde a rápido, né? E que quer dizer? F de face, ou seja, a cara. Se ela solicita ao paciente que sorria ou a mirar-se dos dois lados, se desplaça hacia abaixo, e pode perceber, por exemplo, que um lado não acompanha muito bem. A de armes ou braços, solicitar-lhe que eleve dos braços e se observa se um não acompanha também o outro. Speech de hablar, né? Indicar-lhe que deve de repetir uma oração simples, e muitas vezes esta pessoa já não lhe pode fazer isto. E time, que é de tempo. Em um momento que se pode observar estas características, já se deve chamar a emergência o mais rápido possível, para que seja atendido de imediato a pessoa. Muitos são os fatores de risco de um acidente. Vai desde idade, sexo, hipertensão arterial, cardiopatias, aritmias, estenoses carotídeas, tabagismo, epilepsias. Então, muitos são os fatores que podem levar uma pessoa a ter uma ACV, verdade?
Los estudios diagnósticos son muchos, van desde pruebas de laboratorio como hemograma completo y muchas otras enzimas que nosotros podemos pedir. Así también como tenemos las pruebas radiológicas, tomografía axial computadorizada. Acá nosotros vamos a tener el isquémico y el hemorrágico. Es muy importante que sea lo más temprano posible. Por ejemplo, en las primeras 24 horas, una resonancia magnética, né? Acá nosotros vamos a tener también que utiliza de las imágenes y ondas de radios para crear imágenes del cerebro y del tejidos nerviosos. Y los tratamientos, se debe elevar la cabecera de la cama a 30 o 45 grados. Bueno, la sonda nasogástrica muchas veces también va a prevenir una aspiración, porque muchas veces esta persona no está muy bien de conciencia para poder alimentarse y todas otras cosas. Administración de oxígeno. En la mayoría de los pacientes la hipertensión debe también ser tratada, y también como la utilización de fármacos beta bloqueadores. Nosotros también tenemos un tratamento com antiagregantes plaquetários, né, no caso de ácido acetil salicílico, tratamento quirúrgico, em alguns casos é necessário, angioplastia, revascularização cerebral, muitas vezes é necessário também. Ou seja, lo mais temprano possível que nós podemos identificar os signos e sintomas de um suposto ACV é importante, porque quanto mais temprano nós podemos chegar a um provável diagnóstico, nós poderemos também começar a fazer os cuidados, tratamento para que esta pessoa não evitar o mais possível de danos. Viste que esta emergência médica, quanto mais tempo nós tardamos em fazer um diagnóstico possível ou provável, a pessoa vai ter mais danos por esta emergência. Muchas gracias a todos, saludos.